Voltei. Segunda parte desse testemunho, aonde eu estou falando, aonde eu relato que o diabo ele não sossegou, ele não parou, ele não desistiu. Eu estava afastada, com ódio no coração. Ele não parou. Depois de 3 anos para meu pai me afastar daquela confusão toda, porque eu tinha engravidado do meu primo, foi uma confusão na família. E o pior, a mulher dele era minha melhor amiga. Você vê como é que o diabo é sujo, o que ele fez. Você vê o que o ódio ele faz. Ele nos traz uma cegueira, que quando você cai assim, você pergunta, meu Deus do céu, como eu pude fazer isso? Hoje em dia eu me pergunto, meu Deus do céu, como eu pude fazer isso? Mas não se questiona não, minha filha, meu filho, porque nada acontece sem a permissão de Deus, nada. Então o diabo ele não parou por aí. Meu pai ele se mudou, fomos bem com ele neto, para se afastar, para ele me tirar daquela confusão, porque estava sendo ameaçada por essa mulher. Porque ela também, tanto quanto eu, ela estava cega de ódio, ela se sentiu traída. Hoje entendo a razão dela, mas não havia motivo. O ímpio, ele toma atitude assim, ele quer se vingar, né? Mas Deus, ele tinha um propósito na minha vida. Meu pai me tirou de lá e fomos morar em Coelho Neto. Só por isso que ele se mudou daquele bairro. Bairro onde eu cresci, quando eu cresci, eu nasci praticamente ali. Mas o meu pai, a minha família, nós mudamos de um bairro para outro. Isso já era 2005, a minha filha estava com 3 anos de idade. Foram durante 3 anos que ficamos sob pressão naquele bairro, de confusão. Tudo por causa daquela gravidez do meu primo. E das ameaças que nos perseguiam. Mas Deus ele tinha um propósito na nossa vida. Em 2005 nós fomos para o Ele Neto. O diabo ele não sossegou. Um dia na internet, na sala de bate-papo, eu conheci um cara. E esse cara, ele me deixou mais cega ainda. Esse cara, ele tinha um problema de saúde também. Ele tinha o corpo deformado. Mas isso não diz nada. O fato é que esse cara era espírita. Aleluia, glória a Deus. Esse cara era espírita. Olha só o que o diabo tentou fazer com a minha vida. Tentou me destruir. Para quem não gostava, para quem odiava o espiritismo, quem conhece o meu testemunho, a parte que eu tenho antiga dele, desde o início, na minha página Crônicas de Ana, eu estou relatando sobre isso também. Ele era espírita. E esse cara, ele me influenciou de uma certa forma que eu fiquei obcecada por ele. Obcecada completamente. Meu pai mais uma vez me alertava. Esse cara não gosta de você, Ana Paula. Esse cara não gosta, mas eu estava cega, eu não queria enxergar. Quando eu vi que era cilada do diabo, tudo começou lá atrás, com o ódio que eu deixei entrar no meu coração. E por não ouvir meu pai, eram brigas horríveis dentro de casa. A ponto de eu começar a encher a cara. Enchi a cara de cunhaque. Até uma vez que, aliás, enchi a cara de vinho, né? De cerveja. Mas um dia, eu enchi a cara de cunhaque de alcatrão. Quase entrei em coma. Mas eu não queria dar ouvido ao meu pai. E até que um dia meu pai resolveu proibir esse namoro.
já que me dava ouvido. Então foi meu fim, fiquei desesperada. Foi meu fim, porque eu não cuidava da minha filha. Na época ela tinha 3 anos de idade. Eu ficava 24 horas por dia só chorando. Eu passava a madrugada no meu quarto bebendo e fumando, ouvindo músicas que falam de fracasso. Ficava suja. Ia ao banheiro para provocar vomito e vomitava. Tudo isso, eu ia no banheiro para vomitar o que eu comia, né? E passei máquina zero na minha cabeça. Mas zero. Fiquei pele e osso e não suportava mais tanto sofrimento. E é nessa que eu tentei o meu primeiro suicídio. Eu tomei tal de Neosine, que eu nem sei se existe assim, Neosine, é o sedante. E eu tomei esse Neosine puro. Sem contar gota, eu botei na boca e fui dormir, achando que ia amanhecer morta. E eu acordei me sentindo esquisita. Não morri, me acordei me sentindo esquisita. De repente caí, entrando em convulsão. Meu pai me socorreu, me levou para o Getúlio Vargas, mas ele não sabia que era suicídio, porque eu não falei nada. E lá fiquei no choro e voltei para casa. E como não consegui naquele, tentei o segundo suicídio. Neosine, uma dose maior, jogando na boca. Mas Deus não permitiu que eu viesse a entrar em óbito. Dessa vez foi pior, porque eu estava entrando em convulsão. Eu vomitava desmaiada. E mais uma vez eu fui para o Getúlio Vargas. Sem contar que era um suicídio. Meu pai achava que era apenas depressão, talvez, né? E meu pai ficou impressionado com a situação. Meu pai ficou impressionado, careca, pele e osso, só chorando. E 2 vezes quase morri. Mas meu pai não sabia que era um suicídio. E ele resolveu abrir mão desse namoro de novo. Mas eu quebrei a cara. Eu precisei quebrar a cara para entender que meu pai tinha razão. Você que está ouvindo esse testemunho, você que é adolescente, você que é jovem, dê ouvido ao seu pai e à sua mãe, para amanhã você não pagar por isso. Por a consequência, quer dizer. Porque a consequência, ela vem. Dê ouvido aos seus pais, jovem. Dê ouvido aos seus pais. Porque eu sou testemunha disso. Porque se eu desse ouvido ao meu pai e minha mãe, no início, não me envolvesse com aquele rapaz, não me envolvesse lá atrás com aquela gente, hoje eu não estaria pagando a consequência do pecado que eu estou pagando até hoje. Porque todo pecado tem consequência. O ladrão que ele antes matava, assaltava, ele aceita Jesus, ele se converte na prisão, ele vai continuar pagando o erro dele naquela prisão. Mas se Deus também quiser, tira ele de lá. Então, em 2006, foi aonde eu vim morar em Sepetiba. Meu pai, para me afastar daquele cara, mais uma vez ele sobre aquele bairro, para me afastar daquele cara, porque eu estava me destruindo por causa daquele cara, mesmo sabendo que ele não me amava. Já tinha aberto os meus olhos, já tinha percebido isso, mas eu estava obcecada por ele. Meu pai saiu de Coelho Neto para Sepetiba. Você vai ficar com a terceira parte do testemunho para terminar.